mais uma outra função de contagem para estudar. Nós vamos estudar agora uma função chamada conte.se, a conte.c. Vamos fazer uso dela, mas antes uma indicação. A conte.se, a conte.c, tem dois argumentos, onde o primeiro argumento também é um intervalo para analisar a contagem e o segundo argumento é o critério do que tu deseja contar. Então, o primeiro argumento, um intervalo, e o segundo, um critério do que tu deseja contar. Vamos fazer uso agora da nossa função conte.se. Igual conte.se, conte.c, abre parênteses. Primeiro argumento eu vou colocar um intervalo, vamos colocar todo o intervalo aqui, ó, da célula A1 até a célula C6, todas que estão entre elas. Então, A1, 2 pontos C6, eu estou indicando todas as células que têm valor aqui. Ponto e vírgula. Agora, depois do ponto e vírgula, vem o segundo argumento, que é o critério. Então, vamos botar como critério aqui, ó, Pedro. Pedro, entre aspas, porque quando o critério é textual, aqui nós vamos indicar entre aspas. Então, ficou assim. Eu tenho que contar se está de acordo com o critério. Por isso que ela se chama conte.se, ou a conte.c. É contar se está de acordo com o critério. O critério é Pedro. Então, eu tenho que contar quantas células desse intervalo que vai de A1 até C6, que envolve todas essas células, eu tenho que contar quantas células possuem o critério Pedro. Vamos em busca disso, então. Quantas células desse intervalo A1, 2 pontos C6 possuem o critério Pedro? Vamos lá. 1, 2, 3 células. Aqui não tem Pedro, aqui não tem Pedro. Então, tem 1, 2, 3 células que possuem o critério Pedro. Então, quando eu der Enter agora, a resposta tem que ser 3. Observa ali, de novo, acompanhando. Quando eu der Enter, a resposta tem que ser 3. Porque eu contei 3 células, observa, 1, 2, 3. Contei 3 células que possuem o critério Pedro. Porque a função conte.se faz isso. Ela conta se está de acordo com o critério. Uma outra dica em relação a conte.c é trabalhar um pouco com valores numéricos também. Quer ver? Eu vou botar conte.se, A1, 2 pontos C6, e no critério eu vou colocar exatamente assim, ó, maior, vou botar o sinal maior, 30. Fecha aspas, fecha parênteses. Observa o que eu botei aqui como critério, entre aspas, maior 30. E vou dar Enter, e por que o resultado aqui foi... Opa, só um pouquinho, faltou fazer uma diferenciação aqui, só para não pegar a data lá. B6. Aqui, ó, B6. É esse o meu exemplo que eu queria, ó. B6. Não vou colocar lá C6, porque senão a data, e data também é valor numérico, aí estraga um pouquinho a forma de entendimento. Então agora vamos lá. Observa, A1, 2 pontos B6, quem é o intervalo? O intervalo agora, ó, é de A1 até a célula B6, A1 até a célula B6, que está ali, que vai desde vendedor até o valor 70. As datas aqui eu não estou colocando nesse meu exemplo da função conte.c. Então, estou tirando aqui a coluna C, porque vai só de A1 até B6. Então, é pontinho na parte superior esquerda, pontinho na parte inferior direita, ligando, só está entrando os valores da coluna A e da coluna B. A e B. A1, 2 pontos, B6. Dentro desse intervalo, quantas células tu consegue contar que tem valor maior do que 30? Bem, então, como é valor maior que 30, aqui, ó, não é maior que 30, não conta, não conta, 80 é maior que 30, contou uma. 30 não é maior que 30, igual, não conta. 70 é maior que 30, sim, contou 2. Então, eu contei 2 células nesse intervalo que possuem valor maior que 30. Quando eu der Enter, de fato, o resultado que apareceu foi 2. Porque a função conte.c também pode trabalhar com os operadores de comparação. Eu quero contar quantas células neste intervalo possuem valor maior do que 30. E aí o resultado foi 2, justamente porque a gente encontrou 2 células dentro deste intervalo que vai de A1 até B6, que tem aí o valor maior do que 30. Por isso que a função conte.c é contar se está de acordo com um critério. Bem interessante a nossa função conte.c, né?